Então vamos lá, pessoal, voltando agora com um tema muito importante, que é a responsabilidade solidária. Esse tema é sempre lembrado pelas bancas de concurso, principalmente em relação ao grupo de empresas que nós vamos conversar. Em primeiro lugar, vamos deixar claro que a responsabilidade solidária ela é uma situação excepcional. Tanto ela é excepcional que nós aprendemos lá em direito civil que ela ou decorre da lei ou do contrato. Eu só tenho responsabilidade solidária, eu só tenho ali obrigação solidária se a lei assim disser ou se o contrato trouxer essa previsão. No caso aqui do direito do trabalho, nós temos duas situações previstas em lei, duas importantes situações, sendo que a primeira ela se encontra lá no artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, quando o legislador tratou do grupo de empresas. Então, o que nós já vimos na parte sobre empregador? Que é possível a formação do chamado grupo de empresas, seja ali o grupo horizontal ou vertical. A existência desse grupo de empresas faz com que haja entre essas empresas a responsabilidade solidária. Então, o que vocês sabem? Se eu trabalhei para uma empresa de um grupo econômico, de um grupo de empresas, eu posso vir a cobrar os débitos trabalhistas de qualquer uma das empresas. Então, apesar de ter trabalhado apenas para A, posso cobrar de B, C, D e E, que são as empresas componentes do grupo. Essa é a chamada responsabilidade passiva solidária. Lembrem-se que não existe uma ordem. Isso daqui é importante deixar bem frisado. Na responsabilidade solidária, não existe uma ordem. Primeiro eu tenho que cobrar de fulano para depois cobrar de Beltrano. Isso não existe. Eu posso escolher livremente de quem vou cobrar, sem qualquer ordem. Isso daqui é importante para a gente distinguir a responsabilidade solidária da subsidiária que será tratada depois. Então, vendo aqui no slide, o que nós temos? Artigo 2º, parágrafo 2º, o grupo econômico. Fala de responsabilidade passiva solidária. Só que o TST, por meio da sua jurisprudência, ele reconheceu também a responsabilidade ativa solidária, por meio da súmula 129 do TST, sendo que essa súmula é extremamente cobrada nos concursos das principais bancas examinadoras. Então já pode fixar aí no seu material súmula 129 do TST, que ela tem que ser obrigatoriamente conhecida. Ela fala da responsabilidade ativa, também chamada de teoria do empregador único. Se você encontrar em alguma prova a afirmação sobre a teoria do empregador único, também estará fazendo menção a essa súmula 129. Então, o que nós já sabemos? Se eu trabalhei apenas para A, posso cobrar de B, C, D e E, que são empresas do grupo. Só que, por sua vez, o que acontece? Eu trabalho para A, tenho a minha carteira assinada por A. Nada impede, nada obsta que eu trabalhe para B, C, D e E. Por exemplo, são 5 empresas, vou trabalhar um dia por semana para cada empresa. Isso daqui faz com que exista apenas um contrato de trabalho. Daí o nome teoria do empregador único. Apesar de eu trabalhar para 5 empresas, como elas são componentes do mesmo grupo, presume-se que o empregador é único. O empregador é único, o empregador é o grupo econômico. Então, mesmo trabalhando para 5 empresas, eu terei um único contrato de trabalho. Vamos lembrar disso daqui para as questões. Além disso, temos ali aspectos processuais. A súmula 205 do TST que foi cancelada. Eu já conversei sobre isso com vocês, mas vamos relembrar. Responsabilidade passiva, vamos fazer um apanhado geral aqui. Responsabilidade passiva, trabalhei para A, mas posso cobrar de B, C, D e E. Tenho carteira assinada por A, mas trabalho também para B, C, D e E, componentes do mesmo grupo. Tenho um único contrato de trabalho. Ok. Além disso, se eu
ajuizei a ação em face de A e apenas em face de A, eu posso executar B, C, D e E. Essa daqui é a ideia que é trazida pelo cancelamento da súmula 205. Ou seja, eu posso executar quem não foi condenado no processo de conhecimento. Essa é a história, essa é a ideia. Eu consegui a condenação de A, posso executar B, C, D e E. Basta demonstrar que elas formam o mesmo grupo econômico. Só que o que nós temos que falar ainda em relação a esse tema? Vocês sabem que trabalhando para A, B, C, D e E, componentes do mesmo grupo, eu tenho apenas um contrato de trabalho. Mas vejam que existe uma situação excepcional. Há uma exceção na própria súmula 129. É o pedacinho final dela que também é utilizado nos concursos. O finalzinho da súmula fala salvo situação em contrário, salvo ajuste em sentido contrário. Ou seja, se houver no contrato que eu firmei com A uma cláusula falando que eu vou prestar serviços apenas para A, o fato de eu prestar serviços para B, C, D e E faz com que nasçam novos contratos de trabalho. Então, salvo ajuste em contrário, é uma situação excepcional à regra da teoria do empregador único. Só que vamos lá, seguindo aqui nas situações de responsabilidade solidária, nós temos ali o artigo 16 da Lei 6.019 de 74. Que lei é essa? É a lei que prevê o trabalho temporário. Aquele trabalho temporário firmado por até 3 meses, que pode ser prorrogado. É uma das hipóteses de contrato por prazo determinado. Nessa Lei 6.019 de 74, que nós vamos estudar depois com calma, há a informação no artigo 16 que trata da responsabilidade solidária na hipótese de falência da empresa de trabalho temporário. Então, como é essa situação? Eu, empresa A, contratei um empregado por meio de uma empresa de trabalho temporário. Então, eu, empresa A, firmei um contrato com a empresa de trabalho temporário para ter esse empregado aqui à disposição. Se a empresa de trabalho temporário vier a falir, eu sou responsável solidariamente pelo pagamento dos débitos trabalhistas. Ou seja, esse empregado vai poder cobrar da empresa de trabalho temporário, que faliu, ou então de mim, que sou o tomador. Então, existe essa responsabilidade solidária, mas cuidado, é na falência. Porque olha outra situação que pode acontecer. Essa empresa de trabalho temporário, apesar de estar recebendo mensalmente os valores da minha empresa, está deixando de pagar verbas trabalhistas ao empregado. Esse empregado não está recebendo horas extras, não está recebendo adicional noturno, está deixando de receber diversas verbas trabalhistas. A empresa de trabalho temporário faliu, teve sua falência decretada? Não. Qual é a responsabilidade aqui? Ela não é solidária, porque não houve falência. Aí entra o que consta no final do nosso slide aqui, a responsabilidade subsidiária, que está prevista lá na súmula 331, inciso 4º do TST. Se esse empregado não está recebendo as verbas trabalhistas, mas a empresa de trabalho temporário não teve falência decretada, a minha responsabilidade é subsidiária. Qual que é a diferença da responsabilidade subsidiária para a solidária? Na solidária, eu falei para vocês que não existe ordem. O empregado pode escolher livremente de quem cobrar, sem ordem alguma. Na subsidiária, que surge nas hipóteses de terceirização, eu tenho obrigatoriamente que seguir uma ordem. Então vejam, a responsabilidade subsidiária que nasce ali nas hipóteses de terceirização, ela tem que seguir uma ordem. Qual seria essa ordem? Esse empregado vai tentar receber da empresa de trabalho temporário. Se a empresa de trabalho temporário não tiver condições, patrimônio para arcar com a condenação, aí ela vem receber de mim, empresa tomadora. Então, necessariamente, uma ordem. Isso daqui é a principal diferença entre as responsabilidades solidária e subsidiária. Aí nós vamos agora para a nossa
questão. Questão de 2013 do TRT de Campinas. Regis é empregado da empresa FGF Limitada. Regis presta serviço durante a mesma jornada de trabalho para a empresa empregadora e para a empresa FTT Limitada. Empresa essa pertencente ao mesmo grupo econômico da empresa FGF Limitada. De acordo com o entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho, em regra, a prestação dos serviços de Regis para a empresa FGF e para a empresa FTT durante a mesma jornada de trabalho vamos lá, antes de responder, lembrando, súmula 129, pode anotar que a resposta consta na súmula 129. Não há mais de um contrato de trabalho, essa é a regra geral. E vejam que a questão está falando em regra. Em regra, não há outro contrato de trabalho. E aí nós vamos aqui para o gabarito letra D. Não configura a coexistência de dois contratos de trabalho. Então, o fato dela trabalhar para as duas empresas não vai configurar a coexistência de dois contratos de trabalho. Eu continuo tendo apenas um contrato de trabalho. Vejam que a resposta de uma questão de 2013 do TRT de Campinas, ela estava simplesmente na súmula 129. Não precisou saber a exceção do salvo ajuste em contrário, mas precisou do conhecimento da regra geral. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações.